Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Já vai deixando o seu ingresso, já vai deixando o seu like aí no começo e bora pra cima, Brasil. Já vou compartilhar a tela com vocês aqui. É o seguinte, estudando ciências do bem-estar na Yale, eu fui apresentado ao experimento do marshmallow. Mas tem uma parte que todo mundo ignora, que eles deixam de lado. Aquilo não é sobre postergar a recompensa, não é só sobre domínio próprio ou disciplina. É sobre confiar no adulto que prometeu aquele segundo marshmallow. E hoje eu quero te falar 3 coisas. Por que você deve participar ativamente da primeira infância dos seus filhos, como você pode corrigir isso se você não participou e como você pode tratar a si mesmo se você não teve esse cuidado na sua própria infância. O que acontece é o seguinte, as crianças que crescem com adultos que prometem e não cumprem, ou adultos que deveriam proteger, mas tiram vantagem do vulnerável, adultos que não honram a sua própria palavra, essas crianças vão crescendo sem confiar em figuras de autoridade. E muitas vezes crescem sem confiar nem em Deus. Mas vamos começar pelo começo. A questão central que eu quero explorar com você hoje é quem terá sucesso e por quê? A ciência traz algumas respostas e eu quero te apresentar a elas, mas também quero desconstruir uma crença que muita gente que me assiste tem. Porque antes de falar de estratégia, de mentalidade, de prática, nós precisamos falar de fé. E não da fé passiva de quem fica esperando as coisas cair do céu, mas da fé que age. Existe uma confusão que está destruindo silenciosamente a vida financeira de muita gente boa, de muita gente que teme a Deus. A ideia de que você tem que escolher entre dinheiro e fé. Que dinheiro é de mamon, e mamon pra lá e mamon pra cá, que buscar prosperidade é falta de confiança em Deus. Eu preciso te dizer com toda clareza, isso é doutrina errada. Para com esse papo, para com essa aversão. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, isso está na Bíblia. Mas nada vai cair do céu enquanto você fica parado. Tem um salmo que diz, confie no Senhor e faça o bem. Confiar e fazer, confiar e agir. Você não está no deserto de Canaã, você está na terra prometida agora. E na terra prometida você tem que plantar, regar, colher, vender o que você colheu, guardar uma parte, administrar o que sobrou, plantar mais, diversificar. Porque o texto diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Está aí em Colossenses 1:27, sabe o que significa na prática? Deus em você, você com a mão na massa. Não é Deus no seu lugar. É Deus com você enquanto você age. Os filhos das trevas são mais prudentes, são mais prósperos, porque confiam só no dinheiro. Então vamos aprender com eles? Confie em Deus enquanto você busca estabilidade financeira. Esse mundo, esse mundão nosso aqui, ó, só funciona com capital. E você vai continuar patinando enquanto você não resolver essa questão da confiança. A fé, que está definida em Hebreus 11:1, é o alicerce seguro para as expectativas futuras. É a prova, é a convicção das realidades invisíveis. Ela permite confiar em Deus e nas promessas divinas, agindo como uma ponte entre o seu presente e as bênçãos que você ainda não consegue ver. Porque quando você não se sente amado, quando você não se sente digno, quando você não confia, quando você não espera pelo melhor, quando você acha que Deus está contra você, você patina. Você não sai do lugar. E é aí que o marshmallow entra de novo. A pesquisa sobre o sucesso identificou padrões consistentes. Deixa eu apresentar 3 deles aqui. O primeiro vem do psicólogo Walter Mischel, da Universidade de Colômbia, com o famoso teste do marshmallow. O experimento, na verdade, é simples. Uma criança de 4 a 5 anos entra na sala. O pesquisador vai conversar com ela ali, cria uma relação, e então ele vai e fala assim, ó, eu preciso sair por alguns minutos, eu vou só cruzar o corredor aqui pro outro lado, mas já volto. Se você não comer esse marshmallow enquanto eu tô lá fora, quando eu voltar, eu te dou 2. E aí ele sai. Através de um espelho transparente, ele fica lá, ó, de butuca, observando as crianças, lutando contra a tentação. Umas desistem, outras comem na hora, e aí ele passa 50 anos
acompanhando essas pessoas, o resultado foi impressionante. As crianças que resistiram tiveram notas mais altas, carreiras mais estáveis, relacionamentos mais saudáveis, evitaram drogas, álcool, prisão, viveram mais, foram mais longe. E a conclusão inicial foi: sucesso é gratificação adiada. Autocontrole, regulação emocional, planejamento de longo prazo. E essa virou uma teoria enorme sobre sucesso. Mas já já você vai entender por que essa conclusão estava incompleta. Você vai ver que tem mais a ver com confiar em quem prometeu o marshmallow. E aí vamos para a segunda teoria. A segunda teoria vem da psicóloga Carol Dweck, de Stanford, no livro Mindset. Ela descobriu que pessoas bem-sucedidas têm uma mentalidade de crescimento. Quando falham, elas veem aquilo como uma oportunidade de aprender e tentam de novo. Enquanto que pessoas que fracassam têm uma mentalidade fixa. Quando eles falham, eles desistem. Porque eles acreditam que não têm capacidade de melhorar. E a palavra que resume isso é resiliência. A terceira teoria que eu quero compartilhar com você vem do psicólogo sueco Kay Anders Ericsson, com o conceito de prática deliberada. Ele percebeu que não basta só trabalhar duro, é preciso trabalhar de forma estratégica. Quais são meus objetivos? Como eu vou alcançá-los? Onde estão as minhas fraquezas? Como melhorar meu plano? E se o plano não funciona? Troca o plano. É autorreflexão constante, autoavaliação honesta. Quando eu namorava minha esposa, há mais de 3 anos atrás, eu já tinha lido vários livros, feito formações em coaching. Muito antes de coaching virar moda, eu já sabia que eu precisava de um plano de longo prazo. Então nós planejamos juntos como seria a criação dos filhos, onde nós gostaríamos de morar, quantas viagens por ano gostaríamos de fazer, que tipo de negócio era aceitável e qual não era, se teríamos babás ou não. Saber onde você está e onde você quer chegar é fundamental. Conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos, saber o que você tolera e o que não tolera, saber que você não é sua profissão, saber que o modo como se ganhava a vida antigamente não é igual em todas as gerações, porque antes era roça. Depois faculdade garantia uma vida boa. Aliás, antes da faculdade, se você tivesse um curso de datilografia, já garantiu a vida boa, né? Depois veio concurso, depois faculdade. Aí depois faculdade começou a não ser mais um diferencial. Depois descobriu-se que a inflação não acompanha o reajuste do salário do concursado, de maneira que quando chega no fim da vida ainda reduz o salário na aposentadoria, onde geralmente as pessoas gastam 50% ali da sua renda com remédio. Ou seja, ele fecha a porta da pobreza, mas também fecha a porta da riqueza. E aí se descobriu que quem vende sua hora é limitado às suas 24 horas. E eu concluí que era melhor empreender e ter um plano a longo prazo. E eu aprendi que eu não devia seguir tradições cegamente. Eu devia seguir princípios atemporais. Sabe a história da mulher do peixe, né? Ela sempre cortava as pontas do peixe antes de assar. Aí a filha aprendeu assim. A neta também. Quando alguém finalmente perguntou à bisavó por que ela fazia aquilo, sabe o que ela respondeu? Porque a minha panela era muito pequena. Então a panela já não existe mais. Mas o hábito ficou. E eu questiono, eu analiso, eu vejo se aquilo se encaixa no meu perfil, nas minhas competências, se tem a ver com a minha realidade de hoje. E muitas vezes nós continuamos a ter atitudes, regras ou crenças limitantes que não têm mais utilidade ou não tem mais fundamento no contexto de agora, no contexto atual. E é aí que entra o efeito Dunning-Kruger. 2 psicólogos americanos realizaram um experimento com 500 alunos de psicologia. Todos eles fizeram o teste de QI. Depois eles perguntaram a cada um onde achava que tinha ficado no ranking. E o resultado, gente, foi surpreendente, porque ninguém acertou. Os 5% com maior QI se subestimaram. Achavam que estavam talvez entre os 20% melhores, porque para eles foi fácil.
E os 5% com pior desempenho achavam que eles estavam na média. Os mais ignorantes eram os mais confiantes. E por quê? Porque quem não sabe, não tem como saber que não sabe. A parte mais difícil de crescer é se enxergar com clareza, saber exatamente onde você está e o que você precisa mudar. Mas aqui está um ponto que muda tudo. Correlação não é causalidade. Tipo assim, pessoas bem-sucedidas acordam às 4 da manhã, mas acordar às 4 da manhã não te torna bem-sucedido, senão todo padeiro seria milionário. Pessoas bem-sucedidas têm autocontrole, resiliência, autorreflexão, mas ter essas qualidades não garante sucesso. Na verdade, é o contrário. Quando você tem sucesso, você fica mais motivado, mais disciplinado, mais resiliente. O sucesso produz essas qualidades, tanto quanto essas qualidades produzem sucesso. Então a pergunta de verdade é: quem vem antes? Quem de fato tem mais chance de ter sucesso? E como que eu melhoro as probabilidades para mim? E aqui a resposta da pesquisa macroeconômica é dura. O seu desempenho escolar não importa tanto quanto como você se sente em relação ao dinheiro. Como é seu ambiente, suas amizades, suas referências. Se tem brigas em casa, se tem gritaria. A criança se sente desprotegida porque ela fica no estado de alerta constante, sempre sob estresse, ativado, modo sobrevivência nível hard. Se seus pais são ricos, você terá sucesso. Se seus pais são pobres, as probabilidades estão contra você. Não porque você seja menos capaz, menos competente, mas porque você está jogando um jogo diferente, com regras diferentes, desde o primeiro dia. Mas tem jeito, tem como resolver, tem solução. Se indigne e deixe tudo de ruim parar em você. Lapida seu talento, se desenvolva, se cure, confie, persevere. Quando não der certo, mude o veículo sem mudar o destino e sirva o maior número possível de pessoas. Se possível, venda sua hora só até você aprender e depois para de vender sua hora. Faça uma sociedade com Deus, melhore a sua autoimagem através de pequenas vitórias, reveja tudo de ruim que aconteceu com seus antepassados e faça um design para a sua vida. Você nasceu autodidata, aprenda a empreender, aprenda a vender, tudo ao seu redor foi vendido por alguém, tudo que está na sua casa, essa estante, esses livros, essa iluminação, esse laptop. Aprenda competências, habilidades úteis para você poder mudar a sua classe social, subir na escada da vida. Como eu disse, se seus pais são pobres, pobreza é improdutividade, viu? As probabilidades estão contra você. Não porque você seja menos capaz, menos útil ou menos competente, nada disso, mas porque você está jogando um jogo diferente, com regras diferentes. Vamos entender por que existem 3 grandes diferenças entre como pais ricos e como pais pobres criam seus filhos. A primeira é o repertório, é o vocabulário. Pais ricos conversam mais com seus filhos. Eles têm mais tempo livre. Eles usam frases mais longas, um vocabulário mais amplo, mais nobre. Eles explicam o mundo. Enquanto que os pais pobres, sobrecarregados, sobre estresse, cheios de boleto para pagar, tendem a dar respostas curtas. Não, sim, para, sai daqui, sua burra, você não vai dar em nada. Isso não é julgamento, que eu tenho a minha posição de fala, isso é realidade. E essa diferença de repertório linguístico tem um impacto enorme no desenvolvimento, no cognitivo da criança. A segunda diferença é a atitude. Os pais ricos tendem a ser amigáveis e explicativos, enquanto que os pais pobres tendem a ser autoritários e diretivos. Se uma criança rica vai tocar no fogão e se queima, o pai para, explica o perigo, fala sobre as consequências, trata o erro com cuidado. Enquanto que o pai pobre diz: nunca mais faça isso, ou você vai apanhar, eu vou te esfolar, vou te dar uma pancada. Qual que é o resultado? A criança aprende que o mundo é seguro, a filha do pai rico, né? E que ela é respeitada nesse mundo. E a criança pobre aprende que o mundo é ameaçador e que os adultos são fonte de medo, não de apoio. O homem do saco vai vir te pegar. A cuca vai te levar. Mamãe foi pra roça, o papai foi trabalhar. Ninguém vai te proteger. O homem vai fazer sabão de você se você sair de perto de mim. E isso vai ficando gravado no sistema nervoso daquela criança. A cuca vai te pegar. Fecha os olhos pra não ver que você tá abandonado, você tá largado, você tá sozinho, ninguém pra confiar, ninguém pra te favorecer, tá tudo contra você. Se você fosse bom o suficiente, seria protegido, favorecido, seria amparado, seria seguro.
Mas não, mamãe e papai foi pra roça, o papai foi trabalhar, a bruxa tá vindo, fecha os olhos, ó. Fecha os olhos, você tá no suspense, você tá na corda bamba, sem estabilidade, ignora o problema, fecha os olhos e vai dormir, a cuca tá chegando aí. Finge que você não tá vendo nada de errado, se esquive da responsabilidade de agir. E isso continua na escola. A criança rica, ela entra na sala de aula e pensa, o professor é meu amigo, sorri, se aproxima, o professor sorri de volta, uma aliança se forma. E a criança pobre entra na mesma sala em modo de alerta, sem olhar nos olhos, travada, e o professor interpreta aquilo como um comportamento problemático. Não é maldade de ninguém, é o produto de ambientes diferentes. A terceira diferença é estabilidade versus volatilidade. Os pais ricos, eles têm recursos para cumprir o que prometem. Disseram que vão viajar, que vai para o litoral e vão. Disseram que vão comprar e compram. Não tem essa de na volta a gente compra, não. Pais pobres querem cumprir, mas o dinheiro não permite. Aí fica naquela de na volta a gente compra. E a criança aprende repetidamente que as promessas dos adultos não se concretizam. Que esperar não compensa. Que é melhor garantir o que tem agora do que arriscar para amanhã. E agora você entende o marshmallow de verdade. O teste do marshmallow, ele não mede o autocontrole. Só isso não. Ele mede a confiança em quem está na posição de autoridade. Pais, padres, professores, pastores. A criança que come o primeiro marshmallow na hora, ela não é só impulsiva nem fraca. Ela é racional. Ela aprendeu com quem deveria protegê-la que as promessas dos adultos não são confiáveis. Então comer o marshmallow agora é a decisão mais inteligente que ela pode tomar dentro da lógica do mundo que ela vive, que ela conhece. Não é que a criança pobre seja burra. Crianças pobres, elas são racionais. Elas estão respondendo, reagindo a uma programação, ao ambiente que vivem. E o mesmo vale para a questão da resiliência. Quem acredita que o mundo vai te ajudar quando você cair, pode se levantar e tentar de novo. Quem aprendeu que ninguém estará lá quando você cair, desiste. Não por fraqueza de caráter, mas por experiência de vida. E para autoavaliação, se você é uma criança que cresceu sobre estresse constante, olhar para dentro te dói. Tudo que você vai encontrar é dor, medo, vergonha. Por isso é tão difícil se autoavaliar quando você não teve segurança emocional ou quando você não está com segurança emocional. E isso nos leva a uma compreensão mais profunda, mais elevada de que ricos e pobres não vivem só em condições financeiras diferentes. Eles vivem em mundos diferentes, com regras diferentes, com estratégias de sobrevivência diferentes. E essas estratégias são passadas de geração em geração. Não por maldade, mas por adaptação. O pai pobre, ele ensina o filho que ele tem que obedecer à autoridade. Porque ele sabe que desafiar a autoridade, quando você é pobre, tem suas consequências graves. O pai rico ensina o filho a negociar com a autoridade. Porque ele sabe que o mundo é feito de acordos. E quem sabe negociar, vence. São jogos diferentes. E as crianças aprendem as regras do jogo que seus pais jogam. Pais pobres dão ordem aos seus filhos, não conversam de verdade, não se comunicam, não cumprem suas promessas. E o motivo pelo qual eles fazem isso é que eles não estão jogando um jogo para melhorar o resultado do filho. Eles estão jogando um jogo para se dar bem com outros pais, outros colegas, com a família, com a autoridade. Como pai pobre, você está tentando descobrir como negociar com a polícia, com o seu chefe, com a sua família. Se você é uma pessoa pobre, a polícia sabe que você é pobre, a polícia vai te intimidar. E se você reagir, a polícia provavelmente vai te bater, vai te prender. Portanto, é muito importante que você aceite a autoridade e não a desafie. Porque se o fizer, provavelmente você vai ter problema. Seu chefe simplesmente lhe dará ordens. Por isso, é muito importante que seu filho saiba como receber ordens. Em vez de fazer perguntas, questionar, em vez de debater, o seu filho deve aprender simplesmente a seguir as ordens. E por fim, família significa manter boas relações com aqueles que mais podem te apoiar. Ou seja, você nunca afronta, você nunca confronta, você nunca se indispõe com um familiar que tem dinheiro, que tem uma condição melhor, que você, por medo de um dia de precisar dele e dele não te atender. Se seus familiares ou seus amigos estão criando seus filhos dessa maneira, você também vai imitá-los. E para uma pessoa pobre, essa é a estratégia ideal de como criar seus filhos.
Por isso é tão difícil mudar esse ciclo só com escola, só com currículo, com boas notas, só com técnicas de regulação emocional. Os pais resistem à mudança porque eles estão sobrevivendo dentro de uma lógica que funciona para eles. E o sistema tende a se perpetuar. Mas aqui está onde eu preciso te dizer algo importante. Você não está preso. A ciência mostra que 400 repetições podem ser suficientes para que o cérebro infantil consolide uma nova habilidade. E quando a criança aprende através da brincadeira, do engajamento, do esporte, da segurança emocional, esse processo é muito mais eficiente. Então, brincar não é pausa do desenvolvimento. Brincar é uma via potente de intervenção. Quando você joga com seu filho, quando você passa as regras de um esporte, as regras de uma brincadeira, de um jogo de tabuleiro, ele aprende na hora. Porque o cérebro, quando ele se sente seguro, ele aprende. E o cérebro, quando ele se sente ameaçado em modo de sobrevivência, ele não aprende do mesmo jeito, aí tem que ser 400 repetição. Se você é pai ou mãe agora, converse com seus filhos. Use seu vocabulário rico, explique o mundo para eles, conta histórias, seja amigável, não só autoritária e, acima de tudo, cumpra suas promessas com você mesmo e com eles. Cada promessa cumprida é um depósito na conta da confiança. Cada promessa quebrada é um saque. E é essa conta que vai determinar se o seu filho espera pelo segundo marshmallow ou se ele come o primeiro marshmallow na hora. Se você não participou da primeira infância dos seus filhos como você gostaria, não é tarde, começa agora. Mude o padrão, seja consistente, a reconexão é possível. O vínculo pode ser reparado. E se você mesmo não teve essa base na sua infância, você pode ressignificar. Não apagar, ressignificar. Entender as suas respostas de hoje fazem sentido diante do que você viveu. E então, conscientemente, você pode escolher respostas novas. Isso se chama crescimento. Isso se chama mentalidade de crescimento de verdade. Não como conceito de livro, mas como uma decisão diária. Então, voltemos ao marshmallow. A criança que come não é fraca, ela é racional. Ela aprendeu, como quem deveria protegê-la, que esperar não compensa, que o mundo não é seguro, que as promessas dos adultos não chegam. Mas aqui está a virada. Você não é mais aquela criança. E se você está assistindo isso, provavelmente você já percebeu que algo precisa mudar. A ciência mostra que o ambiente molda o comportamento. A fé mostra que você não está preso no ambiente que você nasceu. E a prática deliberada mostra que com um plano, com autoavaliação honesta e com consistência, você pode rever o jogo. Não é sobre escolher entre Deus e dinheiro, é sobre confiar em Deus e colocar a mão na massa, praticar os princípios financeiros. É Cristo em vós a esperança da glória. É Deus em você e você agindo. Você planta, você rega, você colhe. E Deus dá o crescimento. Se você não teve a infância que você merecia, você pode ressignificar isso hoje. Se você é pai ou mãe agora, você pode quebrar esse ciclo hoje. Cumpra suas promessas, converse com seus filhos, seja o adulto confiável que o marshmallow precisa para ficar na mesa. Porque no fim, o sucesso não é só sobre QI, disciplina, sorte, notas. É sobre confiar que o segundo marshmallow vai chegar e ter a coragem de construir a vida que comprova isso. E deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma marca de suplementos, que eu vendo essa marca minha de suplementos, são mais de 10 suplementos. Conforme foi aparecendo revendedores, eu tinha que criar e-books, eu tinha que criar cursos para educá-los, para treiná-los, então eu acabei criando mais de 40 infoprodutos. Eu tive que aprender a ser produtivo, a conciliar a família, a conciliar filhos, a conciliar a esposa, com negócios. Então eu tive que aprender a ser produtivo, mexer com redes sociais, fazer anúncio, eu tive que aprender a mexer com marketing, eu tive que aprender a mexer com o Instagram. Então, hoje eu tenho essa marca própria de suplementos e eu também tenho mais de 40 infoprodutos. Se você quiser conhecer as nossas soluções, vou deixar o link aqui embaixo. E escreve aqui no comentário se você se identificou como uma pessoa que foi criada como um pai de mentalidade rica ou como um pai de mentalidade pobre.